Ontem nós vimos mais um jogo. Eu falei de eficácia em jogos anteriores do Cruzeiro. Ontem eu falo de eficiência, né? São coisas diferentes. Ontem eu falo de eficiência, porque enquanto o jogo parecia difícil, o Juventude se fechava e o jogo parecia muito difícil. E aí, depois do primeiro gol, no segundo tempo, se tornou um outro jogo e o Cruzeiro pacientemente vai buscando os espaços, vai corrompendo a marcação do adversário, vai rompendo essas linhas e chega a 1, 2, 3, naturaliza 4, de uma forma o modo de jogar natural. Futebol. Naturaliza. Vai lá, Valuzão. É assim, né? Primeiro, pra falar do Cruzeiro ontem, a gente tem que lembrar que é um time que, com relação... É verdade que o Kaique voltou. Um time que, com relação ao time que venceu o Fluminense, 5 mudanças. 5. Você tem o Léo Aragão, que foi no lugar do Cássio, que cumpriu suspensão. Você tem o Kaique voltando no lugar do Cauã Prates. Você tem o Eduardo jogando no lugar do Lucas Silva. E aí não é porque o Lucas Silva tá poupado. Entra naquilo que provavelmente a gente vai discutir de novo. Isso é, sim, a critério do técnico. O Lucas Silva, ele tinha condições de jogar. Só que ele entra durante a partida. Exatamente no lugar do Romero. Um jogador que jogou 90 minutos contra o Fluminense. Então você tem Léo Aragão, Kaique, Eduardo, Marquinhos e Gabigol. E o Cruzeiro, pra mim, começa o jogo, Juventude, bem clara a proposta do Juventude, entendo, e não há o que fazer de diferente, nenhuma crítica com relação a essa postura. Uma equipe que, se conseguisse conquistar um ponto no Mineirão, seria interessante pelo campeonato que o Juventude briga de luta contra o rebaixamento. E o Cruzeiro, eu senti o Cruzeiro nos primeiros 25 minutos querendo fazer... O Cruzeiro é um time que consegue jogar futebol de uma forma muito progressiva, de uma forma muito dinâmica, mas eu senti, sabe quando você dá um toque pra frente no controle da televisão e acelera um grau a velocidade mais? Achei que o Cruzeiro quis, nesses primeiros 25 minutos, chegar, fazer as coisas um pouco mais rápido, alguns passes um pouco mais diretos, ao invés de trabalhar mais essa bola, mas parece que depois dos 30, quando a turma baixou, né, o Mineirão com mais de 50 mil pessoas presentes, a turma baixou um pouco essa coisa e falou, vamos voltar ao modo natural. Acho que aí o Cruzeiro começou a criar oportunidades, primeiro com o Christian, e até que vem o gol numa boa jogada pelo lado esquerdo do Marquinhos, recebendo bola do Eduardo. O Caio Jorge, mais uma vez, muito bem posicionado. Quando você olha a linha, aquele lance é um lance típico em que os atacantes ficam impedidos. Ele sempre muito inteligente observando essa linha da defesa. Consegue uma finalização, era a intenção finalizar. E o Christian, né? Aquilo que eu disse também. Reparem nos gols do Cruzeiro. Geralmente tem mais de um jogador, são geralmente 2, 3 jogadores, às vezes 4 jogadores dentro da área. Ela sobra para o Christian sendo muito importante, produzindo o seu 4º gol no Cruzeiro, né? Ele que havia marcado contra o Vasco com mais 2 assistências. Gente, é um time que funciona. O Caio Jorge ontem, você pensa numa goleada de 4 gols, o artilheiro marcou. Não marcou, mas deu 2 assistências e sofreu pênalti. O Caio Jorge tem mais participações em gols no Campeonato Brasileiro do que jogos. Ele chegou ao 14º jogo dele, ele tem 12 gols e deu 4 assistências. Ou seja, ele produziu para 16 gols em 14 jogos. É um absurdo. E um time muito sério, diferente do jogo contra o Grêmio, as lições, né, já sendo aprendidas. É um time que não deixou... O Léo Aragão, até brinquei ontem que ele foi um sócio torcedor Cruzeiro especial, né, acima do diamante, porque ele não participou e teve um privilégio de assistir diretamente do campo. Cruzeiro chega à 10ª vitória, são 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias e 2 empates. Cruzeiro igualou ao Flamengo, se igualou ao Flamengo, é o melhor ataque da competição, 27 gols marcados e mais um jogo em que o Cruzeiro não sofre gols e vence. São no total 8 jogos sem tomar gols no campeonato. Contra o Atlético e contra o Vitória o Cruzeiro também não toma, mas acaba empatando esses jogos e são 6 vitórias onde ele não tomou. Contra Bahia, Sport, Fortaleza, Fluminense, contra o Vasco
e também agora contra o Juventude. O Valu falou, só um detalhe, Breno, desculpa, falou vários pontos, né? Tem vários pontos que o Valu falou que a gente pode dar uma filtrada em tudo e criar vários debates, né? Tem vários temas que o Valu foi colocando aí que a gente pode ampliando ainda mais a nossa discussão, que os assuntos do Cruzeiro rendem bastante, né? Mas me chamou a atenção a capacidade que o Leonardo Jardim tem de gestão de grupo. Como que ele sabe gerir muito bem o grupo dele, dando minutagem aos seus atletas, dando competitividade aos seus atletas, e saber cuidar do elenco. O saber cuidar do elenco é muito importante. Quando você fala das mudanças, né, das 5 alterações que teve em relação à equipe do Fluminense, isso vem também por essa gestão de grupo. É o de dar minutos, de dar a competitividade aos atletas necessárias para formar um grupo que você possa confiar e você alcançar aquele número de 15, 17 titulares, né, Valu? A importância... Ficou escancarado. A importância que se tem, porque agora, olha só, o Cruzeiro pode agora perder o Lucas Silva por algumas partidas. O substituto é de confiança não só do treinador, mas do torcedor também. Gigantesca a partida do Eduardo. Porque ele já teve minutagem para mostrar isso. Então cuidar muito bem do elenco é muito importante e valioso dentro de times que buscam grandes coisas dentro da temporada. Desculpa, Breno. Não, é porque... Bom dia a todos. O Valu, quando você fala essa questão da dificuldade até do Cruzeiro nesses primeiros minutos, é porque você mudou a espinha dorsal, né, cara? Quando você tira o Lucas, quando você tira o Matheus e o Wanderson, são peças importantíssimas, né? E o time do Juventude é um time que tem uma carga também, eu acho, Breno. Você tá entrando pela primeira vez como líder do campeonato em campo. Eu acho que tem uma carga. E o Juventude vem para não jogar, não deixar o Cruzeiro jogar. E você já sabe disso desde o início, né? Mas, cara, tudo isso o Léo Jardim sabia que ele ia passar, né? E inteligentemente ele pensa, olha para a tabela, qual que é o jogo que eu posso poupar? O Juventude era um jogo que ele podia poupar, né? E quando o Cruzeiro faz o primeiro gol, e claro, se assistindo o jogo, você fala assim, pô, o Cruzeiro tá com dificuldade, mas você sabe que vai sair o gol, né? Mas quando sai, você fala assim, agora, meu amigo, agora vai ser 1, 2, 3, porque Estrava, a coisa né? Você tira o lacre. Você vê o segundo gol, né? É o tipo da jogada, o Cruzeiro gosta, né? Isso. A esticada, aí o Caio cai pela beirada, aí você Gabigol entrando, fazendo um papel até que o Caio faria, né? Se talvez tivesse o Wanderson jogando ou qualquer outro jogando. Aí você vê como o torcedor do Cruzeiro se sente mais tranquilo, que ele vê que o Gabigol entra e faz um papel importante. Ele entrou ontem comendo a grama pela raiz. Na verdade, ele faz 2 no mínimo, né? Papéis importantes. Isso, porque ele não entrava de titular desde o jogo contra o Fortaleza. Eu sabia, quando eu vi ele titular, falei, cara, esse cara hoje... Faz gol, não só um, faz 2, né? Com uma moral, né? E o Caio não faz, mas tem uma importância, porque eu até brinquei, né? Que eu achei que ele ia sair, né, mais artilheiro do que nunca num jogo como esse. Mas ele teve importância. Então, e a gestão... para ter os jogadores... O Jardim já falou. Não é possível, jogando praticamente de 2 em 2 dias, que esses caras joguem 90 aqui e joguem 90 de novo. Não é. Se eles estiverem em campo de novo, e eu repetir o time, eles não vão conseguir fazer aquilo que eu preciso para a equipe. Então é por isso que trocou-se ontem. O Marquinhos entrou na do Wanderson por isso. O Eduardo na do Lucas por isso. O Gabigol na do Matheus Pereira por isso. O Kaique voltou à posição natural e o Léo Aragão no lugar do Cássio suspenso. E se não for assim, não consegue mesmo. O Cruzeiro hoje, se um correr errado, se um correr menos, atrapalha-se todo o restante. Não tem jeito. E é por isso que a gente consegue ver. E aí, é onde você vê, eu falo do domínio do técnico. Você pensa, o time acabou de fazer o terceiro gol, 21 minutos da segunda etapa. O cara vai tirar o artilheiro do campeonato? Vai tirar, porque esses 30 minutos menos que o Caio não jogou, vão fazer diferença para recuperação, para estar inteiraço de novo contra o Corinthians na Neoquímica. Isso é matemática. Isso é do técnico. Isso é do técnico. Ele tirou, aos 21, ele tirou o Caio, que foi um dos caras que terminaram até o final contra o Fluminense, o Romero, e põe o Lucas Silva, que começou no banco. O Lucas Silva até que não tem nenhum tipo de lesão constatada. Foi um susto grande pro torcedor do Cruzeiro a saída do Lucas Silva.
E tira também o Christian, aliás, como corre o Christian, como luta o Christian, uma coisa absurda. E é um cara que a gente tem que lembrar, se dispôs a jogar onde está jogando por um desafio do Jardim, de mostrar pra ele, muda de lado, eu acho que você pode ajudar mais a nossa equipe aqui. Você topa tentar? O Christian topou. E tá aí jogando o futebol que tem jogado o HG. Na verdade, o Christian faz um papel muito importante. A gente já falou aqui do Wanderson. Quanto o Wanderson, ele abdica às vezes daqui. Se você pegar o Wanderson do Inter e o Wanderson do Cruzeiro, há diferenças. Sim. Né? Lá ele era um cara muito mais com a bola, esperava-se muito mais dele para servir ou para arrematar. E aqui ele faz um papel de marcar, de fechar espaço, porque aí ele joga, é óbvio. Mas a importância desses dois caras no processo, eu estava falando com o Elton quando eu entrei no estúdio. O encaixe, quando o encaixe se dá, você tem jogadores de origem em todas as posições. Em todas as posições você tem pelo menos 2 jogadores de origem. Então, a recuperação que o Jardim fez no papel do Lucas Silva, o quanto o Romero, depois que esse time encaixou, tanto que o Romero aprimorou a forma de jogar. O Romero não é mais... Quer dizer, não que ele tenha sido na passagem anterior, mas hoje ele é um volante moderno, pô. Sim, isso é o muito. papel do treinador. Muito. Hoje ele dá um passe para colocar o atacante na cara do gol, ele dá uma bola longa, ele finaliza. bate de longe, de longa distância e de meia distância, ou seja, é um volante moderno. Mas isso passa pelo papel do treinador. Quando o time se encaixou, o sistema defensivo e os homens de frente, todo mundo se matando para marcar, aí, meu irmão, o Matheus Pereira começou a deitar, o Caio Jorge começou a deitar, e esses jogadores citados aqui, o Christian e o Wanderson, que são extremamente importantes para a equipe, começaram a jogar, e esse encaixe, cara, você troca e o time não perde qualidade. Ô Everton, você falou aí do Lucas Romero. O Lucas Romero, a gente já chamava a nossa atenção. Na temporada passada mesmo, a gente falava assim, ele voltou mais maduro do futebol mexicano. Você lembra que a gente tinha essa conversa, Valor? A gente conversava bastante sobre isso, como que ele voltou diferente, mais maduro. Eu acho que antes ele era mais incisivo, mais sem medo do perigo. Eu acho que a primeira passagem dele aqui, ele era o jogador sem medo do perigo, que fazia as coisas, dava as lenhadas dele e vida que seguia. Ele volta mais maduro do futebol mexicano, mais consciente das movimentações dele dentro de campo, mas agora com o Leonardo Jardim, eu acho que ele vive o seu melhor momento, a melhor versão que já vimos do Lucas Romero nas 2 passagens anteriores que ele teve no Cruzeiro, né? Logo lá no 2015, 16, né, Valor? 15, 16, e depois ele volta agora, mas agora estamos vendo a melhor versão do Lucas Romero. Tá jogando muito, controla o meio-campo, sabe o que fazer na marcação, sabe o momento certo de pisar na área, sabe o que tem que fazer para ajudar o companheiro até de forma ofensiva. Tá com a capacidade então, assim, de passes realmente impressionante. Contra o Fluminense, ele não errou um passe, e passes difíceis. E fisicamente ele também se mostra muito aprimorado fisicamente. Então, o time ajustado, jogando muita certo, bola. Né? As jogando muito, dele, tem isso também. De cobertura, o Eduardo, que é um jogador que ainda com o Diniz ali, cadê o Eduardo do Botafogo, aí, né? Ontem fez uma partida, o Jardim nem é de destacar individualmente de jogadores, mas ele falando do Eduardo ontem na coletiva, né? Fez um grande jogo, não pelo gol, né? Movimentação, recomposição, fazendo a bola realmente girar. Agora preciso de destacar mais uma vez, né? O Vidalba, ele não é normal. Eu tô assim, amplamente convencido disso, porque ontem ele teve um choque e a cara dele, ele terminou o jogo igual o Nemesis do Resident Evil. Mas mesmo assim, cara, e a bola cruzada, ele enfiava a cara, assim, se aquilo bate, ele terminou com a cara parecendo um pugilista, tá? Um inchaço do lado esquerdo, e ele e o Fabrício Bruno, muito sérios mais uma vez, com bons passes. E o Thiago Fernandes falou que o Fidjal era lateral esquerdo, não era isso? Como aí falou, de origem, mas ele esquece. De origem ele realmente é, Breno. Beleza, Thiago Fernandes não é Valzeiro. Ele é lateral esquerdo de origem. Ele tá provando aí que o Thiago não sabe nada de futebol. Muito. Não, nessa o Thiago não falou bobagem. Não, só um pouquinho. Então assim, realmente um jogador que tá muito bem.
E o Cruzeiro, mais uma vez, só destacar, né, a presença do torcedor e a festa que o torcedor do Cruzeiro fez ontem, mais de 52 mil pessoas, e tenho certeza, o Cruzeiro que quase igualou o maior placar para cima do Juventude. O outro placar foi um 5-0 em 1998, última rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 19. O Cruzeiro precisava de vencer naquele campeonato, na última rodada, para se classificar, né? Aquele famoso regulamento de os 8 se classificavam. O Cruzeiro se classifica, vence 5-0, depois faz uma campanha bonita, pega o Palmeiras, segundo colocado, elimina o Palmeiras, elimina a Portuguesa, mas infelizmente para o cruzeirense, graças ao técnico, né, que o Cruzeiro tinha à época, muito covarde, o Cruzeiro acaba. Mas foi graças a ele também derrotado. que o Cruzeiro chegou não, a essa apesar final, dele, né? apesar Não, dele, apesar dele, não, apesar sim, porque o time era, na minha leitura apesar dele o Cruzeiro chega à final, mas isso o Cruzeiro aí a faz fica para trás. Campanha gigantesca de recuperação. O técnico foi muito covarde. Passa o Palmeiras, passa a Portuguesa, aí só no final que é culpa do técnico. O Cruzeiro vencia o Corinthians 2-0, mas isso ficou 1998, foi o ano. Sabe o que pega, o Eltinho? Resultado. Não. Resultadista. Covardia. Resultadista. Tem técnicos que são medrosos, Mas o e tem Corinthians técnicos que são corajosos. sim. O Cruzeiro tinha um técnico medroso, né? Porque time ele tinha. Mas o Corinthians tinha um timão também. Não, o gente. Corinthians tinha um super time. timão. Mas a coragem, né, é um grande mérito. O assim, encaixe. de alguns. Coragem, Filipão. O encaixe, né, você busca o encaixe para que esse encaixe te gere resultados. Vai encaixado, joga bem, constrói e aí vai lá, vence os jogos e tal. Eu lembro bem que Cássio, Vidalba, Fagner, Lucas Silva, próprio Eduardo, a turma queria enxotar eles do Cruzeiro há muito pouco tempo. E nós falamos aqui semana passada do próprio Léo Jardim, que num dado momento não entendia o que o Vidalba estava fazendo aí, né? Quando o Pedro Lourenço veio na nossa entrevista, o Pedro Lourenço nos contou um fato ocorrido dentro do elevador de um hotel em Porto Alegre, quando ele tirou uma onda com o Vidalba. Então, hoje você não questiona. Outra coisa, aí não partiu daqui. Não partiu da imprensa daqui. Mas a imprensa de fora, num dado momento, quando esses jogadores aqui, Cássio, Vidalba, Fagner, Lucas Silva, Eduardo, quando a turma estava querendo enxotar daqui, ao mesmo tempo, alguns colegas da imprensa de fora diziam assim: haha, olha lá o Gabigol. Que merda fez o Cruzeiro? Gastou um dinheirão, tá lá no banco, daqui a pouco começa o quê? Que ruim ter um jogador igual o Gabigol, hein? Aí o time encaixa, esses jogadores que eu citei aqui tornam-se jogadores de fundamental importância, e obviamente passando todos eles pelo crivo do Léo Jardim. O Gabigol é banco, mas quando entra resolve. Ontem na entrevista ele falou sobre isso, depois do jogo, na zona mista, né? E aí se coloca ele para jogar na do Matheus Pereira, ele rende como rendeu quando entrou, se coloca ele de atacante, ele rende como aconteceu ontem. Então assim, esse encaixe tá gerando um resultado impressionante, cara, impressionante, porque o Cruzeiro tá longe de ter um elenco, e aí eu tô falando de qualidade individual, né? E de dinheiro gasto para montagem, que, por exemplo, o próprio Palmeiras e o Flamengo, claro, o Palmeiras agora está sem o Estevão, vendeu o Rios, mas olha pro Palmeiras antes do Mundial e olha pro Flamengo, vocês vão entender do que eu estou falando. E onde está o Cruzeiro em relação aos outros, né? Isso é trabalho muito importante. Trabalho do técnico Léo Jardim, que recebe todo o apoio de quem é dono do clube, no caso a dupla. É o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior. Eles fazem tudo que for possível para entregar ao Léo Jardim o que ele precisa. O Léo Jardim faz o que é preciso para entregar aos jogadores o que é possível, e os jogadores fazem o que é possível para entregar, obviamente, a todos eles o que é preciso. Que é isso que a gente está assistindo o Cruzeiro fazer em campo. Você vê a campanha do Cruzeiro, 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, não é esse o valor? É isso. E aí você pega que uma derrota contra o Inter, que foi de uma maneira, né, com aquela expulsão que, né? Sim. Cara, a regularidade do Cruzeiro é algo assim, acho que são 73% de aproveitamento, algo parecido, né? É algo nessa casa. Isso é aproveitamento de campeão, né? Então, assim, a regularidade, e você não vê o Cruzeiro dando picos assim, você fala assim, olha, é um time confiável. Muito ruim. Exato. Até no dia que ele não for tão espetacular,
esse é o ponto. A gente acha que ele tem um teto, Aí você vai teto pegar no seu piso, o sabe? último jogo ruim do Cruzeiro. Mas foi polo aquático contra o Vitória. Ali Eu ninguém nem jogou. conto ali, cara. Não dá pra contar. Aliás, é um jogo que o torcedor do Cruzeiro tem que se lamentar. Ao invés de falar, dentro das circunstâncias, porque quando você olha, o Vitória saiu ontem, né, da zona E foi do- pra mim uma surpresa. do ganhar rebaixamento. Bragantino Isso, lá. o Vitória já é o carilismo, né, lá pelos lados do Vitória. Quando você imagina, vamos colocar antes do fechamento da rodada, aí você olha o Cruzeiro contra o Z4. Goleou o Sport, ganhou do Fortaleza e venceu ontem o Juventude. Goleou. Goleou o Juventude. Cara, com todo respeito que o Vitória merece, é um jogo em condições normais, mesmo no Barradão, o Cruzeiro tinha condição de vencer o Vitória. O Cruzeiro quase venceu o Vitória naquela condição. Teve um chute do Caio Jorge, uma bola na trave do Vidalba, enfim, então, mas isso aí passa, mas são 2 pontos assim, que acho que hoje poderiam estar na tabela computados pelo Cruzeiro. Só falar que eu, Thiago Valu, gosto mais dessa versão do Gabigol do que qualquer versão dele, mas aí é a forma como eu gosto de futebol. Eu sei que ele foi o cara do Flamengo, vários gols, jogando mais à frente, mas eu gosto de estilos de jogadores que se envolvem mais com o jogo. E esse Gabigol, deste momento no Cruzeiro, que joga no lugar de um 10, ele tá o tempo inteiro tentando ajudar a construir o jogo de um lado, do outro, e ainda chegando dentro da área, aí sim para fazer aquilo que ele faz de melhor, né? Nenhuma dificuldade para ele naquela finalização, a penalidade, enganou até a mim. Eu teria pulado no canto do goleiro também, falei com Mas, ele. mas sabe o que é, Valu? A versão do Gabigol do Flamengo, naquele momento dele, era o momento que hoje o Caio Jorge vive no Cruzeiro. O que o Caio Jorge vive no Cruzeiro, o Gabigol viveu no Flamengo. Sabe aquela coisa de iluminado? Que a bola entrava. Que a bola vem, o cara manda pra dentro. Ele viveu isso do Flamengo, cara. E a torcida do Flamengo, hoje, eu entendo o que você tá falando, mas talvez se ele vivesse aquilo, o Caio Jorge não tivesse aqui. E ele vivesse isso aqui, você tá falando assim, pô, eu gosto desse cara desse jeito. Não, mas não é. Aí é uma questão de gosto mesmo, Breno, porque é muito mais difícil ser esse Gabigol, na minha cabeça, tecnicamente, do que aquele de jogar mais à frente. Ele tem que... A bola passa muito pelos pés dele, ele tem que dar muitos toques, ele se envolve... Não, hoje ele participa muito mais. Muito mais. Eu gosto de jogadores que participam mais. É isso. Na verdade, uma prática que hoje virou meio que obrigatória no Cruzeiro. Quem não participa do jogo... Só que você não consegue pensar um jogador que não esteja participando. O que você pode pensar é que o Wallace ainda não entregou o que se esperava dele. Mas quando entra hoje... Eu acho que é o único cara do Cruzeiro que a gente vira e fala, né? Porque assim, o Bolassi a gente fala assim, tá ali, mas na hora que ele entra, ele faz fumaça. Faz fumaça. Entrou fumaça. Deu assistência ontem pro Eduardo. Faz fumaça. O Marquinhos tá sempre entrando. Faz fumaça também. Entrega, corre pra caramba. Assistência Agora só, não é novidade pra ninguém nessa questão do Matheus Cunha, mas eu acabei de receber uma informação que eu nem sei se é novidade. Eu não fiquei meio que... procurando a informação. Você estava no Pombal no final de semana. Contrato assinado 3 anos, né? Todo mundo já sabe, né? Sim. Não não era? Então a informação é nova? Não, eu não sei, porque também transmissão aí... É porque 3 anos de contrato, já... E chega em janeiro. Pré-contrato assinado, então o Matheus Cunha é contratado pelo Cruzeiro, goleiro reserva lá no Flamengo. E o Cruzeiro, obviamente, preparando, né? Porque o Cássio não é um garoto, embora esteja voando. Agora, eu não sei, dependendo do que acontecer com o Cássio aí, não dá pra estranhar que esse cara ainda jogue por muito tempo. Não, porque muito o Fábio... tempo. O Fábio tá 43. O Fábio, por exemplo, 44, a gente né? não imaginou. O Fábio tá vivendo, 44. talvez hoje, aos 44, das melhores versões dele em toda a sua vida profissional, né? Enfim. O Aragão, vocês não gostam dele? Quem? O goleiro que jogou ontem, vocês não gostam dele? Eu acho que... Eu acho que o próprio Cruzeiro tem ressalvas, né? Porque para contratar o Matheus Cunha deve Só ter assim, o Matheus Cunha é de um nível bem diferente do Aragão, né? A gente tem que ponderar isso. É um goleiro que já defendeu o Flamengo, né? Titular da equipe muita do Flamengo. continuidade. Acho que o Cruzeiro faz um bom movimento, lembrando, né? Que se algo não acontecer, o Cruzeiro tá trazendo o cara sem custo, né? E eu sempre pondero muito o que os goleiros viram após começarem a ser treinados pelo Robertinho, né? Então... Esse é um monstro, né? Então, que não deveria ter saído do Cruzeiro. O Robertinho, ele desbloqueia... o cara chega de um jeito, passa a treinar com o Robertinho, vira uma outra coisa. Então eu sempre, se tratando de goleiros, quando o Robertinho é o cara a tratar desses goleiros, eu sempre falo assim,
pode se tornar algo que não foi ainda. Os profissionais, eles podem até não ser insubstituíveis, mas os métodos, Valu, nunca são os mesmos. Nunca são. Sabe, as valências nunca são as mesmas. O resultado que os profissionais alcançam em quaisquer setores não são os mesmos resultados. Tem gente que às vezes, seguindo o mesmo padrão, vai te entregar mais. E você não pode tratar igual quem te entrega diferente. Não pode, cara. Um profissional como o Robertinho, eu conheço o Ronaldo Gontijo, que é nosso conterrâneo lá de Divinópolis, que trabalha no Cruzeiro. Ele fala, ele comenta, porque ele está trabalhando lá, ele conhece. Ele fala que o Robertinho é um fenômeno. Não, fenômeno. Sabe? Então, Fenômeno. como é que você vai, né? E esse cara daqui a pouco, ele foi embora, depois ele voltou, buscaram o cara de volta. Olha aqui, pessoal, pois não. Só mandar um abraço pro Helder, que está lá em Vila Velha, meu compadre, nos vendo. Cruzeirense diz que está ainda sob efeito de álcool de ontem. Acordou hoje ainda sob efeito de álcool. Helder, se cure aí, vá no